Então, boa noite. Dando prosseguimento às nossas palestras dentro da assistencialidade, hoje a gente vai falar sobre o tema convívio interassistencial. Então, na verdade, assim, essa palestra, a gente pode dizer que ela é uma síntese do que nós já estamos falando ao longo, desde janeiro, né, até agora, sobre assistencialidade. Só que nesse caso aqui, a gente vai colocar a ênfase na possibilidade da gente qualificar esse convívio, né? Por quê? E por que isso é importante, né? Por que é importante falar sobre esse tema? Na verdade, a agilização da nossa programação existencial, ou seja, do que a gente veio fazer nessa existência, o aproveitamento dessa existência depende da qualidade dos nossos relacionamentos interpessoais, né? Então, em função disso, é muito importante que a gente comece a ter esse olhar, né? Amplie esse olhar das nossas relações interpessoais, amplie desse ponto de vista, né? De que todos esses encontros são uma possibilidade de prestar assistência. Todos são uma possibilidade de autoconhecimento, né? De autoajuda. Então, recapitulando aí alguns pontos, a gente começa aí falando sobre a evolução. A evolução, ela ocorre pela manifestação consciencial em grupos evolutivos e nos ambientes constituídos por esses grupos. Então, o que seriam esses grupos evolutivos? Eu vou só recapitulando, que a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes. Os grupos evolutivos seriam aqueles grupos que nós temos afinidades, né? Então, em termos de aprendizado, nós estaríamos no mesmo nível de aprendizado. Diferente do nosso grupo Karma, a gente já falou aqui que em relação ao grupo Karma, a gente pode ter companheiros nossos que estão, né, experienciaram mais, amadureceram mais do que a gente, então estão em outros lugares, né, vivendo outras experiências diferentes das nossas, porque eles caminharam mais rápido. Ou o contrário, né? Alguns que caminharam mais lentos ainda do que nós, né? Mas que nós fazemos parte do mesmo grupo Karma. Já o grupo evolutivo, não. É o grupo que está aqui no vivendo as mesmas histórias do que nós. É o que está nesse planeta, todos nós que estamos vivenciando nesse planeta, assim, ou... Isso, mas a gente pode ter pessoas do nosso grupo Karma, inclusive em outros planetas também, né? Mas a humanidade faz parte do nosso grupo Karma. Agora, o que eu quero dizer aí, quando eu digo aí, né, a evolução ocorre pela manifestação consciencial em grupos evolutivos, porque a gente está falando de pessoas com as quais nós estamos convivendo neste momento, né? Então, é junto com essas pessoas que nós vamos aprender, que nós vamos crescer, que nós vamos evoluir, né? Então, assim, a evolução é essencialmente interativa. A gente já falou aqui várias vezes, né, que ninguém evolui sozinho. O esforço, o trabalho é individual, mas é muito importante essa interação no nosso aprendizado. E sendo interativa e para ser cosmoética, ela deve ser assistencial, uma vez que a assistência é a forma mais positiva de interação das consciências, né? Então, todas as vezes que formos pensar sobre relacionamentos interpessoais, vamos ampliando aí, vamos colocar esse temperinho da assistencialidade. Então, outro ponto também que eu gostaria de recapitular, para a gente continuar falando aí do convívio interassistencial, é de que cada existência é uma oportunidade evolutiva, né? Então, em cada ressoma, a gente tem a oportunidade de reeducação recíproca. Então, ao mesmo tempo que nós estamos aprendendo, o outro que está convivendo conosco também, né? É uma oportunidade de convivialidade entre desafetos. A gente já colocou aqui anteriormente que a evolução acontece nas várias dimensões. Mas é importante que a gente renasça, porque nessa dimensão física, ela é mais democrática do que a dimensão extrafísica. Porque se lá no extrafísico a gente se agrupa em termos de afinidades, né?
aqui fica tudo misturado, né? Então, pessoas que são nossos desafetos gerados no passado, né? Pessoas que a gente considera inimigas, a gente vem na mesma família, no grupo de amigos, no ambiente de trabalho e a gente convive. E é essa convivência que nos dá a possibilidade de nós nos reconciliarmos, diferente lá do extrafísico, né? A gente também tem a oportunidade de um novo corpo, nova mesologia. Então, é aquela analogia que a gente faz com o livro, né? Nós somos um livro, temos capítulos escritos e várias páginas em branco. Então, a cada existência a gente pode escrever um novo capítulo, que é uma continuidade dos capítulos anteriores, mas a gente pode dar um novo rumo na nossa história, nos personagens da nossa história, na relação que vamos ter com os personagens da nossa história. Então, os mesmos personagens da nossa história, eles estão aqui, nesse momento da nossa existência, estiveram em outros capítulos, né? Agora, a forma como nós vamos conviver com eles é que pode ser diferente e bem diferente. Quanto mais consciente nós estivermos dessa possibilidade, né, do objetivo da gente estar aqui, melhor nesse sentido. E aí vai possibilitar a superação das interprisões, né? O que seriam essas interprisões? Seriam aquelas pessoas que a gente vem grudadinho, né? Em função da gente ter dificultado ou atrapalhado a experiência dessas pessoas em uma outra existência. Aí, em função disso, a gente vem agarradinho. Então, é aquelas histórias de família, né, que a gente ouve falar na nossa família, em outras famílias, né, daquelas pessoas que não se dão bem de jeito nenhum, mas estão ali agarradinhas, né? Então, às vezes é aquela mãe, aquele filho, o pai, o filho, que sempre discutiram muito e tal, e o que seria o final da vida, né, os últimos anos da vida, da existência, acabam aquelas duas figurinhas ficando juntas ali. Aquele filho que nunca se deu bem com o pai ou com a mãe, cuidando do filho, né? Como se tudo puxasse ali, o universo conspirasse, né, para essa situação. Mas só fica junto porque ao longo da vida não conseguiu reconciliar ou já está na programação? Não. Porque quando você vê, tem casos assim que você vê a dificuldade muito grande das pessoas em conviverem, né? Se elas de fato tivessem escolha, elas não estariam juntas. Então, se isso for trabalhado anteriormente, né, com certeza esse momento pode deixar de existir, ou se ele vier a existir, né, porque essa pessoa pode, por alguma razão, ficar dependente de nós, por exemplo. Mas aí a qualidade da relação vai ser diferente. Diferente quando você se vê, né, obrigado a estar com aquela pessoa. Porque, olha o conflito, ao mesmo tempo que você quer ver aquela pessoa bem distante de você, você se vê obrigado a estar com ela. Algo em você cobra isso. Então tem um conflito muito grande aí também, né? Não é fácil. Mas, por outro lado, uma outra possibilidade, oportunidade, né, em cada ressoma seria da renovação íntima, mesmo vivendo todas essas dificuldades aí. Então, inúmeros contatos podem ocorrer diariamente. Cada contato pode representar uma atitude assistencial, desde que a consciência esteja focada nessa prioridade, né? A gente já falou aqui antes sobre isso. Então, não é só no nosso grupo familiar, no nosso grupo de amigos, que existe a possibilidade de assistência, né? Às vezes, aquela pessoa que você tem um único encontro durante toda a existência, às vezes surge ali a oportunidade de você assistir, né? Eu já dei, e vou dar de novo o exemplo, você está no consultório e esperando lá o profissional, o seu horário para ser atendido, aí as pessoas ficam conversando, né? E às vezes tem aquela pessoa que começa a conversar ali com você e de repente você se dá conta que ela está contando toda a vida dela, contando um problema que ela está passando e que é muito sério. E às vezes
você nem diz nada e aquilo é assistencial, às vezes é uma palavra que você diz, um comentário que você faz e às vezes dá um clique, né, para aquela pessoa, para aquele conflito que ela está vivenciando. Então, é uma questão de prestar atenção no momento que a oportunidade surge. E isso hoje, né, com a tecnologia, pode ser presencial, né, pode ser através do telefone, das redes sociais, tem N formas de se fazer isso. Mas para você perceber isso, você precisa estar atento. Tem que estar nesse caminho aí, né? E uma das formas é colocando isso como prioridade. E aí surge a pergunta, né? Como aproveitarmos melhor esses contatos? A gente vai falar sobre isso. Então, o interessante é a gente pensar que, como os outros pontos que já colocamos aqui diversas vezes, é possível qualificar esses contatos, essas interações, essas relações interpessoais. É sempre possível qualificar o modo de assistir às consciências, né? E quanto maior a tecnicidade, maior o profissionalismo interassistencial. Então, a palavra aí, profissionalismo, está dizendo que está falando da possibilidade que você tem em estudar sobre o assunto e você se qualificar para melhor assistir. Aqui já foi falado em outros momentos, nas outras palestras sobre assistencialidade, que nesse processo de assistir outras consciências você precisa se conhecer melhor, né? E também precisa conhecer melhor a pessoa ou o grupo ao qual você vai assistir, né? Bem como a situação ali envolvida. Olha, por que você precisa? Porque você me perguntar isso, né? E como Faça a profissionalismo, né? Porque precisa e quais as implicações se não conhecer, se não tiver a propriedade dessa situação. Isso. Porque, veja bem, aqui nas outras palestras, às vezes surgem essas perguntas assim, né? A pessoa está com boa intenção de ajudar o outro, né? Ela tem boa intenção, tem boa vontade, mas às vezes ela fica na dúvida se aquilo pode realmente ajudar ou terminar atrapalhando, né? Então, geralmente, eu pego muito o exemplo das mães, né? Que a gente costuma dizer aqui que as mães tanto podem ser amparadoras como assediadoras, não é isso? Então, quando elas estão na postura de amparadoras, elas estão ajudando. Então, todo aquele esforço, aquela dedicação, investimento energético, está ajudando aquela pessoa a sair do canto, né? E quando ela é assediadora, mesmo com boa vontade, com boa intenção, é quando a ajuda que ela acredita estar prestando está atrapalhando, pode estar retardando o desenvolvimento ou o aprendizado, ou até mesmo alimentando a debilidade do outro. E isso vale, a gente fala de mãe, filho, pai, filho, irmãos, né, amigos, colegas de trabalho. Então, isso vale para qualquer relação. Aí, quando a gente, vou dar o exemplo da importância da gente se conhecer. No próximo mês, a NET vai falar aqui sobre o tema motivação, automotivação, né? Eu acho que vai dar uma informação muito boa para a gente pensar sobre isso, porque uma das questões, muitas vezes, que ao invés da gente, faz com que a gente, ao invés de ser amparadora, funcione como assediadora, é a nossa intenção, a nossa motivação. Porque muitas vezes o nosso móvel, né, o que nos move a ajudar o outro, não é a necessidade do outro, mas às vezes é uma necessidade minha, né? De, por exemplo, aliviar a minha culpa, né? Aliviar o meu medo. Então, às vezes eu fico ali dizendo que eu estou ajudando, fazendo esforço para ajudar o outro, porque eu tenho medo que aquela pessoa saia, vá embora e eu me sinta sozinha, por exemplo, né? Ou eu posso ficar ajudando e me enganando que eu quero ajudar, eu tenho boa intenção,
E pode ser porque eu me sinto culpada por alguma coisa, que pode ser ter a ver com a relação com aquela pessoa e pode ser uma culpa que eu trago de outras existências, de outras situações vivenciadas. Mas que aquela pessoa toca na minha ferida emocional, eu me sinto culpada e eu fico ali, super dedicada, né? E não dedicada na medida. Como saber se eu estou dedicada na medida? Então, uma das perguntas, e aí eu vou deixar, né, com a Anete, que aí vai ser ótimo, é você se perguntar o que me motiva, o que me move nesse momento quando eu estou ajudando essa pessoa. Seria uma pergunta, né? Para começar. E a outra, por que é importante eu conhecer a necessidade do outro, conhecer melhor o outro, né? Porque aí eu vou saber melhor se eu estou alimentando um traço falho dele, por exemplo, ou dando força, ajudando a reafirmar um traço força. A gente já falou aqui de filhos, né? Que filhos, não adianta se a mãe tem 2, 3, 4, 5, geralmente são diferentes. Eles podem ter algumas semelhanças, né? Mas cada um vai ter uma característica. E tem filhos que é bem interessante, que você vê que tem um que é mais ousado, que se joga mais nas situações, né? Aparece mais, pode ser mais exibido. E às vezes a forma de educar esse filho é puxando um pouquinho as regras, né? Dizendo, olha, os outros também precisam usar o espaço, preste atenção, né? E às vezes tem aquele que é mais reservado, é mais inibido. E aí justamente com esse você precisa incentivá-lo o quê? A ir para frente, né? A se mostrar mais, a se experimentar mais, com a mesma responsabilidade do que o outro, mas ajudando a superar sua inibição, sua timidez, né? Eu acho assim, super interessante, mas será que uma pessoa com um perfil como o seu, que é psicólogo, tem experiência, teria mais condição de fazer isso como eu, que não tenho um conhecimento sobre a psicologia humana, sobre como o outro está de repente se repetindo, jogando, e eu também, né? Aí eu até entendo que o meu processo fica até mais fácil, na medida que eu assumo que é uma responsabilidade minha entender quais são as minhas emoções, o que é que eu sinto, né, minhas emoções relacionadas àquilo. Mas com o outro eu acho tão difícil assim. Eu acho que é muito confuso para mim. Não é fácil, por isso que a gente, olha, está usando essa palavrinha aqui, maior profissionalismo. Então, isso não é tarefa para qualquer um, né? Então, a pessoa que ela começa a despertar para essa possibilidade, ela vai buscar informações, vai teorizar mais sobre as suas experiências, vai ter hora que ela vai errar, mas ela vai estar atenta a isso. Eu tentei ajudar dessa forma e não funcionou. Ao invés de modificar o comportamento ou aproveitar a oportunidade, essa pessoa ficou mais acomodada, por exemplo. Então, eu posso pensar que talvez não seja por aí eu vou tentando outras formas, entende? Então, na verdade, ainda vai ser tentativa e erro para a gente, porque a gente ainda está se conhecendo. Agora, começar a refletir sobre isso, começar a ampliar, né, as informações e as vivências conscientes sobre isso vai nos auxiliando. Porque, como a gente se conhece muito pouco, imagina como fica difícil conhecer o outro também, né? Porque a gente já falou aqui dessa relação. Quanto mais eu me conheço, né, quanto melhor eu me conheço, mais eu tenho condições de compreender o outro também, né? Até dizer um não, quando for importante dizer um não. E às vezes, emocionalmente, eu estou doida para dizer sim, porque eu estou me identificando com a fragilidade do outro, né? Então é um exercício, sem dúvida. Não é uma coisa que a gente vai nascer pronto. Eu acho assim, né, que tudo é muito, mas tem que levar muito em consideração a complexidade do ser humano. Sem dúvida. Aí tudo isso é muito difícil, como que se fosse assim, bem, arrumar tudo direitinho, tá, desse jeito assim, como se não estivesse lidando
com um ser muito complexo, que não se conhece também, e que aquilo, que não sei, talvez só um grande conhecimento, uma grande técnica, talvez colocada de forma assim muito sistemática para surtir um efeito. E tem, eu acho que o pior que tem é a falta de conhecimento, não é nem só conhecimento, de habilidade de quem está lidando nesse aspecto. Você responde. Porque às vezes quando você vai ter um certo conhecimento ou discernimento, já tem passado, não tem mais jeito. Ah, mas aí vamos tocar no ponto, só antes da gente continuar. Você já deu todas as respostas aí, não preciso nem comentar, mas eu vou comentar só esse último pedacinho. Quando vem chegando uma percepção maior, não dá mais tempo. Como assim? Você é um ser eterno. Então vamos supor que seja na minha relação com meu filho, que eu percebo que tudo aquilo que eu fiz e achava que estava ajudando, eu não fui tão, digamos assim, que eu não fui tão perspicaz, assim, não entendi tão bem a necessidade do meu filho, Ok, se eu estou me dando conta agora que ele já é adulto, não tem problema, o importante é eu me dar conta disso. Isso é um aprendizado para mim, Se não dá mais tempo de fazer nada em relação a ele, se ele já é adulto, ele também tem que caminhar, ele não pode. Lembra que a gente fala aqui que depois de uma certa idade não pode se culpar, não dá mais para ficar culpando pai e mãe. Ah, eu sou assim porque meu pai era assim, minha mãe era assim. Não. Você já tem condições de assumir a responsabilidade sobre a própria vida. Teoricamente, vai depender de cada um de nós, Senão, não teríamos adultos infantis e nós mesmos, que somos adultos aqui, não teríamos nossos comportamentos infantis. Mas o importante, Carmelita, é esse ponto aí. Se deu conta em algum momento, ótimo. Houve o aprendizado. Houve o aprendizado, isso é o mais importante. Agora, é possível que numa próxima existência, essa mãe, quando tiver os filhos, se vier ter a experiência da maternidade ou da paternidade, vai ser diferente, porque houve um aprendizado aí. É isso que a gente precisa pensar, que não tem o aprendizado acontece não é só quando a gente concretiza e diz, tirei 10, nesse comportamento. Não é só assim. Quando a gente faz esse tipo de reflexão aí que você fez, também é aprendizado. E pode ser riquíssimo, Porque quando eu me dou conta de que me enganei, mesmo que eu fui autocorrupta, mas é um aprendizado, eu estou me dando conta disso. Eu estou enfrentando a mim mesmo quando eu olho e digo isso para mim mesma. Então, é um aprendizado. Bem, então, vamos falar aí das definições para a gente ampliar mais ainda esse conhecimento. Então, o convívio frequentes que podem caracterizar relações interassistenciais, evolutivas, entre consciências intrafísicas e extrafísicas. Então, aqui a gente está dizendo que não é só entre as consciências, não é só entre nós que estamos aqui no plano físico, não. É também entre nós e as consciências que estão no extrafísico e também fazem parte aqui do nosso grupo evolutivo, do nosso grupo kármico, certo? E a assistencialidade, aí também estou repetindo o conceito, é a qualidade do ato de amparar, proteger e auxiliar. E aí vão surgir dois pontos importantes na assistencialidade que a gente vai estar sempre aqui enfatizando, a intenção e o discernimento. Então, essa qualidade ela é definida pela intenção dos assistentes de priorizar a necessidade evolutiva de seus assistidos, aquilo que a gente disse anteriormente, Então, não é de acordo com o que eu quero, não é de acordo com os meus desejos, mas de acordo com a necessidade do outro. Então a gente tem que detectar essa necessidade do outro. E se a gente se enganar? Ok, se enganou.
depois vai se dar conta que se enganou e vai dizer, ah, me enganei. Pode até chorar, ficar triste, dependendo da situação, mas aí levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas é tudo de novo. Tudo de novo, não. Vai Não, começar não. diferente, porque teve um aprendizado aí, né? É Eu porque acho que a gente sempre se engana. Hum? Eu acho que a gente sempre se engana. A gente sempre se engana? Como assim? Porque são as experiências que vão vindo, né? A gente sempre vai ter o erro, eu acho que faz muito mais parte da vida do que Ah, a sim. né? Eu entendi o que você está dizendo. O erro vai fazer parte, vai vai. sempre fazer parte. Vai. Principalmente E se a por causa gente dos entender nossos lá, apegos né? aos nossos traços falhos, entende? Por isso que todas essas reflexões que a gente faz aqui são tão importantes, porque às vezes a gente está apegado a uma crença, por exemplo, e que nos faz cair no mesmo erro. Às vezes a gente está apegado a um traço falho. Não é esquisito ficar apegado a traço falho, mas a gente tem isso. Né? Vamos usar o que a gente fala muito dele aqui, a culpa. Né? Então, em alguma dimensão do nosso ser, a gente tem a culpa como um instrumento de, lembra que a gente já falou aqui numa palestra? De punição. Né? Então, eu me dei conta que eu errei, senti remorso, fiquei chateada, mas no primeiro momento, ao invés de eu partir para a autossuperação, para a reconciliação, eu ainda fico naquele processo de vitimização. Ah, eu errei, eu mereço ser punida. Lembra da autossuperação dos erros que a gente falou aqui? E aí, como eu mereço ser punido, agora isso tudo é um processo inconsciente. Aí eu me ponho em certas situações onde, de fato, tem algo me punindo. Agora não é Deus que está me punindo, não é a providência divina, não é a cosmoética, não. Sou eu que estou me colocando naquela posição, porque no fundo, eu acredito que quando eu estou ali naquela posição, sofrendo com esposa, ou marido, ou filho, ou colega de trabalho, é como se eu estivesse me redimindo dos meus pecados. Não é bem cristão isso, né? Quando eu digo assim, é bem cristão isso, eu não estou falando de uma crença que está lá, bem enraizada. E se eu quiser quebrar com esse padrão, eu não vou ter que entrar em contato com essa crença. Achando que sofrendo tem uma recompensa nisso. Isso, E às vezes exatamente. pode errar completamente, chegar lá e você fizer tudo que eu não mandei vocês fazerem nada desse jeito. É, eu não mandei vocês comprarem chicotinho e ficarem. Né? Agora a gente precisa dessa tomada de consciência para poder empreender o esforço de... Aí é quando a gente fala, tem muita coisa que a gente não precisa mais aprender, a gente precisa desaprender. Do outro ponto aí, por que é importante as técnicas? Porque não é só pensando assim, de bobeira, ah, isso é interessante, faz sentido para mim, não. Se eu não tiver algum instrumento que eu vá trabalhando para fazer essa renovação interna, fica difícil. Principalmente que a gente não vive num contexto que favorece isso. Porque se a gente está num contexto que favorece essas autorreflexões, essas mudanças, ótimo, né? Mas não é assim que acontece. Olha para nossas famílias, as nossas ligações kármicas, né? E sempre favorece isso. Às vezes, de uma família de 5 pessoas, só tem uma que está refletindo, questionando. Né? Se você tem 2 ou 3, né, olha que ótimo. Se a irmã já vem para a palestra junto com a gente, já é maravilhoso, né? Mas nem sempre é assim que funciona. 3, né? 4, lá é 4. São 4. É, são privilegiadas elas, né? Devem ter merecimento, né, Carmelita? Bem, então, aí priorizar a necessidade evolutiva de seus assistidos e, pelo discernimento, ao amparar, podendo fazer uso da TACOM, da tarefa da consolação e da tarefa da assistencialidade. Então, lembrando o conceito de discernimento, né? Discernimento tem a ver o quê? Com a sua possibilidade de fazer relações, comparações, né? Entre situações.
Aí na aula de sábado até a gente falou sobre Observação de esse dados, conceito. depois era observação de dados, depois juntar os dados e analisar, provavelmente Isso, porque para comparar eu preciso o quê? Ter vivência, né? Se eu não tenho vivência, fica difícil. Agora, uma coisa importante que a gente vai falar aqui, que esse convívio interassistencial também nos auxilia, né? Se a gente tem esse foco, é porque a gente pode aprender com a experiência do outro também, né? Não é maravilhoso? Tem coisas que a gente precisa ter, a nossa própria experiência, a própria vivência. Mas às vezes são coisas assim que eu já tive a vivência, alguma vivência, né? Não assimilei direitinho, mas vamos supor que Kaline teve, ela tem mais vivências do que eu, ela já tem experiência naquela área e eu posso contar, né, com o vivido dela e pode me auxiliar muito a diminuir as minhas entradas no beco e apanhar daquele mesmo cacetete. Então, por isso que essa experiência em grupo, a gente também está sempre reforçando aqui, é tão importante, a gente pode se ajudar muito. Aí, devido à complexidade humana, né, às vezes a gente não se ajuda porque está preso aos trafares, aí entra outras coisas também, né, a falta de humildade, né, de aprender com o nosso igual, né, ou aquela pessoa que a gente considera que é menos experiente do que a gente, né, geralmente a gente fica esperando um mestre, né, alguma coisa, alguém que ter um conhecimento, um doutor, né, para nos ensinar alguma coisa. E a gente deixa de perceber que os nossos iguais têm muita coisa para, né, nos oferecer também. Então, juntando as duas palavrinhas, convívio interassistencial seria a interação sadia, benéfica, positiva e favorável para a troca de experiências, vivências e aprendizados entre conscientes, aí a gente acrescenta conscientes, homens ou mulheres, favorecendo o crescimento consciencial mútuo. Então, o convívio interassistencial sempre vai implicar o quê? Nesse crescimento, no favorecimento desse crescimento mútuo. Claro que aquele que tiver mais consciente desse processo, ele terá maior responsabilidade. Então, a consciência que possui a autoconvivialidade madura é aquela que aproveita melhor o maior número de contatos no cotidiano para aprender sobre si mesma. Já pensou que maravilha? A vida dela toda é uma escola. Então, não tem aquele momento específico. Ela só aprende quando vai para a igreja, quando vai para o templo, quando vai para uma palestra, para um curso, para terapia, não. O laboratório dela é a vida, é a existência dela. Então, todas as pessoas com as quais ela convive, né, são instrumentos de aprendizado, de autoconhecimento. Então, a partir do outro é possível burilar a si mesmo. A gente já falou aqui várias vezes que principalmente nesse momento que a gente se conhece ainda muito pouco e está, né, ampliando esse autoconhecimento, a utilidade maravilhosa das pessoas, né, que nos servem de espelhos. Aí entra aquela questão que a gente falou todas as vezes, que o comportamento de alguém me incomodar, eu posso usar isso como o quê? Um despertador, uma pista de que tem algo em mim que está incomodado ali. Algo em mim está tendo ressonância, né? Está existindo uma ressonância aí. E aí eu posso me perguntar, o que é que existe em mim que está se identificando ali com aquela outra pessoa? Da mesma forma, em relação à inveja, né? No primeiro caso, a gente pode falar dos nossos traços falhos, mas da inveja a gente pode falar dos traços fortes. Às vezes, a gente já falou aqui que a inveja, né? Então, vamos tirar o julgamento, né? A inveja é o quê? Eu estou admirando o cabelo dela, bonito e tal, né? Estou desejando o cabelo, estou desejando a memória, a inteligência. Então, algo em mim que é possível eu ter tudo isso, né?
Eu estou querendo aquela qualidade, aquela característica, aquele traço força. Aí qual seria o meu exercício? Eu estou desejando isso, né? Estou desejando isso para mim. Então, é voltar essa energia que foi para fora de mim, né? Voltar para mim e procurar desenvolvê-la. Então, vai e volta. Mas só dá para fazer isso se eu estiver focada. Se eu ainda estiver na condição de vir, vai bem além. A gente está dando dentro desse exemplo. Você inveja uma coisa que até você é possível chegar ali onde viu do outro e admirou e seguir aquilo ali, ser como objetivo e chegar. Mas tem outras que não dá, né? Tem outras coisas que você vai conseguir nunca. Mas aí é quando você precisa voltar para você e ver daquilo ali, o que é que eu posso desenvolver, que cabe a mim, que é possível para mim. Vamos supor assim, uma questão de beleza. Beleza pessoal. Eu estou falando em beleza mesmo, corporal, Sim, beleza. Sim. Aí você às vezes pode ser que inveje, mas ali você tem que trabalhar muito isso em você de várias formas, porque isso ali você não vai conseguir nunca, né? Pois é, mas é uma possibilidade para você trabalhar. Se mudar, né? De se transformar. Mas não correr atrás. Porque tem umas coisas que a gente tem inveja que pode correr atrás e superar, né? Isso. Então, nesse sentido, nós temos aí vários campos de experiência, na família, no trabalho, nos estudos, né, em grupos que a gente trabalha ao longo da existência, seja um grupo no nosso ambiente de trabalho, um grupo de excursão para uma viagem, certo? O grupo consciencial. Então, sem a ajuda dos outros, jamais nós dinamizamos a nossa evolução. Então precisa da inveja também para evoluir. Sim, faz parte do nosso processo evolutivo. Digamos que a inveja é a prima pobre da admiração. Mas ela é importante. Então, todas essas emoções que a gente às vezes se culpa, tem vergonha, né? Que, no certo sentido, é bom começar a se culpar, ter vergonha, mas assim, não dá para passar muito tempo nisso. Porque, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que essas emoções, elas fazem parte do nosso processo evolutivo, fazem parte do nosso processo de aprendizado. Agora, o importante é a gente não se culpar. Eu não posso me culpar pela inveja que eu sinto, porque isso é automático em mim, faz parte do meu nível evolutivo. Agora, eu sou responsável pelo que aí? Então, dependendo do que eu faça com essa emoção, aí eu sou responsável. Aí eu posso gerar muita confusão, não posso? Posso. Mas se eu souber usar isso a meu favor, né? A favor do meu aprendizado, do meu crescimento, não. O processo de identificação é o primeiro passo, né? Porque você identificando a emoção da inveja, você traz a luz da consciência. Para que você possa trabalhar em cima dela. Então, seria o primeiro passo, né? Por isso que a gente está sempre falando da auto-observação e da autoconsciência. Porque a tendência é a gente ser reativo. Pode ver, algo que acontece que você não gosta, no trânsito, o cara lhe dá uma fechada. Você já se enerva, né? Raiva, já xinga, faz assim com a mão e outras coisas. Sim. Totalmente reativo, porque você vê automático, assim como todas essas outras emoções. Né? Sim. O trabalho de auto-observação é muito fácil, né? Mas é urgente. E daí tem alguns traços falhos, algumas reações que a gente vai identificar e vai perceber que você identificou, já fica mais fácil de você trabalhar, de você ficar mais atento. Outras não, você vai precisar de técnicas mesmo para modificar aquilo. Está tão enraizado lá, né? Que você vai precisar de um processo terapêutico e aí você vai buscar o que estiver acessível a você para poder fazer essa modificação, essa transformação. Certo? Então,
Saber compartilhar a sua experiência de vida e descobrir a do outro pode enriquecer todos os seus contatos e amizades. Aí entra tanto você poder desfrutar do exemplo do outro, né, e aprender com isso, encurtar, né, seu caminho aí de aprendizado, como você também servir de exemplo para o seu grupo ou karma também. Então, na tarefa do esclarecimento, né, muitas vezes a gente pensa assim, quando fala em tarefa do esclarecimento, a gente pensa logo em, eu li um livro, assisti uma palestra, né? Aquilo é a cara do meu irmão. Quando chegar em casa, eu vou dizer tudo para ele, para ver se ele muda aquele comportamento que atrapalha toda a família, né? Aí eu chego lá, converso, entra por aqui e sai por aqui, provavelmente. Porque na tarefa do esclarecimento, o que é mais forte é o exemplo. Então você pode falar, claro, né? Se você percebe que aquilo pode ajudar o outro. Mas se você estiver falando de algo que você não faz, nem espere resultado. Porque ele falou aqui na palestra, quando ela falou da relação de mães e filhos, né? Como é importante o exemplo dos pais, né? Dos adultos para a criança. Faz toda a diferença. Então, essa educação recíproca, ela vai implicar nesse exemplo. Agora, nem sempre funciona, né? O exemplo? Sim. Pelo menos, assim, às vezes a gente vê casos em que os filhos podiam ser diferentes, que o pai às vezes dá uns exemplos tão horríveis, e tu diz, os filhos deviam ser diferentes, e não são. E às vezes o contrário, né? Isso. Isso da vida prática, que se a gente constará muito isso. Sim. Mas que a palavra saber. Aí eu acho que aí não funciona muito. Porque quando a gente diz assim, não funciona. Assim, os exemplos, as palavras convencem, os exemplos arrastam, né? Sim. Aí às vezes eu observo no convívio que isso não funciona. Mas veja bem, não é que não funciona, mas não funciona todas as vezes. Mas não funciona dependendo do ponto de vista que a gente está olhando. Porque, por exemplo, existem famílias que a gente está acostumado a pensar assim, os pais são mais maduros do que os filhos, né? É assim que a gente está acostumado a pensar. Mas nem sempre é assim que acontece. Nessas relações kármicas, nessas tentativas de reconciliação, muitas vezes os filhos têm, muitas vezes não, às vezes os filhos podem ter mais maturidade do que os pais. O marido pode ter mais maturidade que a esposa mais maturidade que o marido, né? Então pode ter aquele que tenha um papel importante naquele contexto ali. Ele é que vai ser o exemplo. Às vezes não é o pai nem a mãe, às vezes é o filho que vai ser o exemplo. Então, ou a mãe, né? Isso. Aí os valores dessa pessoa é que podem predominar. Aí quando a gente diz assim, mas não adiantou nada, nem para o pai, nem para o filho, né? Nem para a mãe, nem para a filha. Mas a gente está falando aqui de seres o quê? Pluriexistenciais. Então, às vezes a gente não está vendo o resultado nessa existência. Mas quando essa pessoa der somar, chegar no extrafísico, ela vai fazer uma avaliação, né? E ela vai ver que teve bons exemplos, sim. E aquilo vai fazer diferença para ela. Agora, quando é que vai ter o clique, aí não dá para a gente dizer, né? Porque bons exemplos eu acho que a gente vem tendo aí ao longo das existências, né? Mas quanta coisa a gente ainda está capengando, né? Agora também tem um exemplo que eu acho que tem sentido, que eu já ouvi, acho que aqui falar em outros lugares. Sim. É que o exemplo também não é só falar as coisas bonitinhas. Olha como eu cheguei lá, eu estou contando. Na verdade, as pessoas muitas vezes vão ouvir muito mais a gente se a gente contar o quanto foi difícil, o quanto que eu errei, o quanto que foi dolorido, ou o quanto que eu me senti fracassado. E para fazer isso eu preciso me expor. E muitas vezes a gente não quer se expor. E aí acaba que a gente não consegue falar com o outro verdadeiramente, o outro não se sente, porque ele se sente, digamos, pensando no exemplo que a pessoa está numa situação que não está legal e você tem um exemplo que você superou. Sim. Aí eu venho com um ar de superioridade, contando, eu estou aqui, mas eu enfrentei, eu não tenho que ficar quieto, eu tenho que se mexer. Mas ninguém sabe o que é que eu
primeiro caso que você disse, eu não estou usando o meu exemplo. Agora, no segundo, sim. Né? Então, tem a questão da honestidade com a gente mesmo. Isso é importantíssimo. E não é só com palavras. Né? Porque eu posso até compartilhar com o outro, olha, eu acho que o caminho melhor é esse, eu ainda não estou nesse caminho, mas eu estou experimentando esse caminho. Estou sugerindo a você que tente também. Agora, claro, o outro vai sempre escolher. Né? E no caso dos filhos, né, das crianças. Então, que ele já deu aqui vários exemplos, né, dos questionamentos de Arthur, né, dos sobrinhos também, né, dos questionamentos dos sobrinhos, onde eles fazem comparação. A gente pensa que estão desatentos porque são crianças e esquece que ali tem o quê? Uma consciência, né, que está aí, ó, experimentando igual a gente, que está atento, que está, ó, puxando feito esponjinha. Mais exemplos do que palavras. Né? Não é que explicar, conversar não adianta, não. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que isso precisa ser associado à ação. Até mesmo o filho chega, mas mamãe, você disse que não pode mentir, você mentiu ali. E a mãe parar, o pai parar, conversar com o filho, né? Sobre isso, sobre esse acontecimento, se auto-enfrentando. Eu mesmo tenho o maior cuidado de falar qualquer coisa que não seja que aconteceu na frente de Arthur, porque ele fala na maior, assim, não foi bem assim. Então, é uma coisa que me traz muito, está muito consciente de contar os fatos quando ele está presente, sim, da maneira que aconteceram, porque eu mesmo contei o fato para o pai dele, e aí, quando ele chegou em casa começou a se sentir mal, aí ele disse, não, deixa o carro. Pronto, deixa o carro, você começou a se sentir mal. Assim, é uma super atenção, né? super atenção que é, não sei se é exatamente o exemplo, mas eles estão muito atentos. Então, à medida que a gente está autoconsciente, que eu já percebo essa característica nele, e eu fico atenta comigo mesma, não por medo, mas por um cuidado com ele. Sim. Né? Um cuidado com ele, para a coisa não ficar confusa, que se para mim tem tanta coisa confusa, imagina na cabeça de uma criança, né? Então, a tentativa das coisas ficarem mais claras e mais objetivas, né? Para ele, assim, é um exercício que eu faço. Então, quem possui conteúdo para doar, atrai mais consciências. Né? Então, é comum as pessoas, por exemplo, quando começam a fazer alguns trabalhos consigo mesmo, elas relatarem que às vezes as pessoas chegam até elas para conversar às vezes sobre o mesmo tema, né? Não necessariamente para pedir conselhos, mas para compartilhar experiências. E às vezes ele nem sabe, né, que o outro está passando por aquela experiência, ou já passou por aquela experiência, mas existem as ligações aí energéticas, né? Que muitas vezes vão além da voz dos vínculos. Não é porque tem um vínculo necessariamente emocional ou está com você, mas é um vínculo da energia da experiência, da vivência. Então, representando aqui a nossa evolução, então, nosso contexto é esse aqui, né? O menos doente vai ajudar o mais doente. Essa é a meta, né, Sinara? Porque agora não está bem. Nós estamos trabalhando. Então, alguns elementos que ajudam aí nesse convívio interassistencial. Eu trouxe só alguns. A abnegação, né, que o melhor para a pessoa nem sempre é o melhor para o grupo evolutivo. Acolher a todos sem distinção. Porque, por exemplo, na família, pode haver uma tendência da gente querer ajudar ou ficar próximo mais daquele que a gente tem mais afinidade, né? Não tem uma tendência assim, né? E nessa busca dessa reconciliação, dessa autossuperação, da assistencialidade, é preciso também, né, estar junto daquele que dá mais trabalho, né? Agora, como você vai fazer isso?
aí você precisa estudar qual a melhor forma de estar junto, desse que dá mais trabalho, que é mais desconfortável estar, né, com essa pessoa. Que aí até eu estou me lembrando da questão que surgiu no sábado aqui na aula, né? Não necessariamente precisa ser morando na mesma casa, às vezes sim, às vezes não, quer dizer, você é que vai determinar o que você considera que seria o quê? Mais adequado. E você pode errar? Pode. Pode errar, a gente já falou aqui, né? Vai fazer parte do aprendizado. Então, dar e receber afeto são necessidades naturais e dizem respeito à depuração das energias do psicossoma. Né? Então, nesse processo assistencial, cultivar a afetividade é básico. Né? Então, observa as ações e reações em si e nos outros. A autocrítica evita os autoenganos. É aquilo que a gente falou antes. Então, eu estou fazendo aqui na melhor das intenções e tal, mas eu vou observando quais são os efeitos daquilo que eu estou fazendo. Hoje, uma pessoa estava conversando comigo, falando sobre uma diferença que eu também observo essa diferença entre como os pais, né, de classe média aqui na Paraíba, no interior da Paraíba e no interior onde eu nasci, que é no interior de Minas, eu não sei se é todo o estado, né? Só posso falar da região que eu vivi. A diferença, né, como os pais lidam com os filhos a partir de uma certa idade. Então lá eles estimulam logo cedo os filhos a trabalharem. Não é vergonha filho de classe média trabalhar, por exemplo, numa loja. Né? Aqui não. Né? Às vezes até essa classe média que a gente chama de classe média que não é média, né? Há uma dificuldade, às vezes, de estimular os filhos a trabalhar como se isso fosse atrapalhar, como se isso fosse motivo de vergonha. Né? Então, a influência, às vezes, cultural, e que isso termina, muitas vezes, influenciando na vida desse filho, na vida profissional desse filho. Porque ele não é estimulado desde cedo a se jogar, né, no mundo do trabalho. E temos as desculpas, as justificativas, as melhores possíveis. Não vai atrapalhar os estudos. Se eu posso bancar o meu filho, né, para ele se dedicar só aos estudos, por que eu não vou fazer? Eu tenho um exemplo assim, né, comigo mesmo. Eu tive muita dificuldade para estudar, eu vim do interior, fiquei pela casa de família, de familiares, muita dificuldade de estudar, tive que trabalhar muito cedo, e estudando e trabalhando. Sim. Então, quando eu tive meus filhos, aí eu disse, não, eu posso pagar um colégio para eles, quero que eles estudem sem trabalhar, para eles terem tempo de estudar, porque eu não tinha tempo de estudar. Eu frequentava colégio, frequentava a universidade, mas eu não tinha aquele tempo disponível que eu gostaria de ter para estudar. E proporcionei isso para eles. Mas não funcionou tanto como eu gostaria. Sim. Porque isso, olha, eu me sacrifiquei, vim do interior, e hoje eles têm tudo, né? Tem tudo, tem carro para o colégio, tem colégio bom, tem tudo, e não aproveitaram. Mas eu não tinha isso em mente, porque eu tinha passado por isso, de que trabalhar e estudar atrapalhava muito os estudos. Se você trabalhar nos dois expedientes, você tem pouco tempo para estudar. Aí eu acho que aí é quando a pessoa está dizendo, você não está fazendo certo ou você está errado? O que é isso? Como você está fazendo isso? E já tem o resultado lá no final, se o resultado vai ser positivo ou negativo. Pois é, mas naquele momento que você escolheu proporcionar isso ao seu filho, né? E aí tem muitos pais que fizeram isso, exatamente o que você está dizendo aí, né? Você fez o seu melhor, isso é o que importa. Agora, a partir disso, né? Hoje os seus filhos estão adultos, você não pode já tirar algumas conclusões, né? Aí os seus filhos, se souberem aproveitar a sua experiência, porque você pode compartilhar com eles. Olha, a minha experiência foi assim e tal, por causa disso eu achei melhor educá-los dessa forma, fiz assim, assim. E às vezes, por exemplo, a pessoa tem lá 3 filhos, e com um era aquilo mesmo, funcionou que era uma maravilha, mas com 2 não deu certo, porque parece que teria que ser um outro processo.
mas você só pôde tirar essa conclusão depois que passou pela experiência, ok. Então, essa experiência poderia ser compartilhada com outras pessoas, não poderia? Se você já tivesse chegado a uma conclusão. Aí você pode compartilhar essas experiências com seus filhos mesmo, né? Com sobrinhos, com amigos, né? E é por aí. Esse é o processo. Porque naquele momento que você tomou essa decisão e outros pais tomaram essa decisão, você estava fazendo o seu melhor. Então, é sem julgamento, mas ao mesmo tempo aproveitar as conclusões que você já é capaz de tirar, certo? Utilizar o autodiscernimento para ampliar a qualidade dos próprios convívios, criar espaço livre na agenda para receber chamadas extras, essa aqui é ótima para mim. A auto-organização e a disciplina aumentam a disponibilidade assistencial. Eu gosto muito dessa parte porque teve um momento da minha existência, não faz muito tempo, faz pouquíssimo tempo, que eu comecei a perceber assim, que eu sempre me achei muito disponível para, né, as pessoas e tudo mais. Mas eu comecei a perceber que era sempre no meu tempo, segundo a minha conveniência, né? E eu me achava super disponível. Só que aí quando essa demanda começou a aumentar, eu comecei a perceber que aí eu comecei a ficar incomodada, porque estava entrando o quê? Num espaço que não era mais conveniente. E alguém que está se propondo a um dia, né, se profissionalizar na assistencialidade, é preciso auto-organização, mas também é preciso essa disponibilidade aí, né? Porque no meu caso não era falta de espaço livre na agenda, não. Então não era o tempo eu tinha, era algo interno, essa disponibilidade interna. Então são duas coisas aí, tem que ter uma boa organização do tempo, de fato, né? Mas também uma disponibilidade interna. Bom humor, né? Utilizar o sorriso como porta de entrada para assistência aos outros. Escolher a melhor forma de comunicar-se, levando em consideração o temperamento e o perfil do outro. Porque como é que você vai se comunicar se o outro não acessa o que você está tentando dizer, explicar, ou falar, ou exemplificar, né? Concentrar a atenção em cada contato consciencial, todos merecem mais atenção, todos merecem ser ouvidos, né? Então, às vezes aqui eu posso estar com disponibilidade assistencial, aí o outro chega, não é um momento conveniente, eu mas não estou ali inteira naquela assistência que eu poderia estar prestando. Porque se eu estou pela metade, eu não estou assistindo coisíssima nenhuma, né? Eu já dei um exemplo aqui, acho que foi na escola, no sábado, né? Dizendo que nesse período que eu falei, eu já me peguei, por exemplo, a pessoa liga para mim, eu estava assistindo um filme, aí nessa hora eu estava com vontade de assistir meu filme, não queria falar com ninguém, queria ficar quietinha, né? E o filme tinha legenda. Aí eu baixei o som, né, para não atrapalhar, e eu não sou multitarefa, já vou dizendo logo. Aí eu fiquei escutando a pessoa e lendo a legenda. Vocês acham que eu estava escutando a pessoa? Né? Eu estava me enganando, não é? Achando que eu estava escutando, né? Eu estava enganando aqui, a mim, né? Dentro desse processo. Aí eu acho graça, mas quando eu digo, eu estou auto-enfrentando, porque eu acho isso vergonhoso, mentiroso, entende? Agora, não peguei o chicote não, fiquei prestando atenção, né? Da próxima vez, a minha disponibilidade real. Você está assistindo? Continua no filme, não pelo telefone, pelo menos, né? Seria mais coerente, né? Agora, quem sabe quem estava do outro lado, mesmo nessa situação, não foi beneficiada, a gente também não pode dizer. Mas veja bem, eu poderia usar essa desculpa, porque eu sei que a pessoa foi de alguma forma beneficiada porque ela queria desabafar. Mas isso não é verdadeiro, nem é coerente comigo. Que o mais importante é que ninguém sabia, mas eu sabia. Eu estava sendo incoerente e autocorrupta. E sem chicotinho, estão entendendo? Né?
É algo que a gente precisa Aí, dar você seus era para ser detalhes. correta e dizer, não posso agora. Sinceramente, não. Era para desligar a televisão. Não era Já nada que que pudesse atendeu? ser adiado, não é Não, nada. não. Filme. Podia ser adiado. Já que atendeu? Isso. E eu me disponho, é algo que eu me disponho de fato, entende? Que eu quero investir, né? A professora ligou sabendo que não estava incomodando, estava até. Você estava ela estava ajudando. Mas percebe que a gente tem que tomar cuidado com as justificativas, porque é tudo muito sutil, né? Agora, assim, era uma coisa que me veio. Não sei se você percebe isso. Mas às vezes a gente também tem que sair da posição de ajudar para pedir ajuda. Né? Sim. Porque a gente tem. Eu me senti muito assim, eu era uma pessoa que eu via muito, as pessoas falavam, mas eu tinha muito. Aí volta, eu acho que é a fala que eu disse antes. Do expor, sabe? Porque é preciso aprender a pedir ajuda também, para poder ajudar. Porque senão você nem entende como é esse processo, quanto é o difícil para o outro, buscar. E aí o que eu percebi no momento agora, que eu senti necessidade de pedir ajuda, e aí era bem difícil, né? Mas depois foi engraçado que um monte de gente depois eu pedi ajuda. Outras pessoas, não eram que eram as mesmas. Sim. Algumas também. Mas outras pessoas vieram. Aí parece que a coisa vai criando uma rede, um ciclo, né? De ajuda, sei lá, de apoio, de suporte. Porque é como se você fosse plantar lá uma fruta, e para aquela fruta germinar, né, ela precisa de certas condições. Aí ela pode até nascer, né? Mas já viu árvore que nasce, mas não dá o fruto? Né? Ou então nasce, mas não passa de determinado tamanho? Né? É assim a gente ainda está aprendendo, né, a cultivar esses traços força em nós. Mas aí você diz uma coisa interessante. Então, se eu não passo pelo processo, se eu não me submeto, realmente fica muito teórico. Eu acho bonitinho, né? Realmente estar disponível para as pessoas. Eu acho que essas ideias fazem sentido, mas na prática eu não estou cultivando isso. Eu nem sei fazer isso, que eu estou me predispondo a oferecer. Quer dizer, eu estou aqui como se estivesse superior, e aí já sei de tudo, não preciso de ajuda, né? Eu acho que é super importante esse esforço também de pedir ajuda. E pedir ajuda também, ligar e a pessoa não poder atender e ficar chateadinho que a pessoa não falou, ou pensar, olha, eu não estava disposta a entender, então quando o outro vem buscar, me procurar e eu não estou disponível de fato, eu tenho mais segurança para dizer, olha, agora eu não posso. Hoje mesmo uma amiga falou, eu tinha me oferecido para ajudar alguma coisa de uma edição de um vídeo. Aí eu falei, ela falou, a gente pode ver hoje à noite, ela disse, hoje à noite eu não posso, mas amanhã estou disponível. Mas em outro momento eu ia ficar meio aflita e ela seria que eu estava muito obrigada com isso, eu perdi tranquilo. E aí entra na questão da organização, né? Claro que vão ter coisas que podem ser urgentes e outras não, né? Você pode organizar. Imagina, eu vou contar uma historinha aqui de uma amiga minha. Ela tem lá a sala dela, então são 6 cadeiras na mesa, né? Sim. Aí alguém queria um dia ir jantar na casa dela. Pois ela, o pessoal não foi jantar porque ela só tinha 6 cadeiras. Sim. Não, eu botava a cadeira por qualquer canto, banco, não sei o que, e ia todo mundo. Mas eu achei importante esse gesto dela. Talvez isso para ela é importante, não desorganizar, né? Eu imagino que seja, né? Se ela disse não tão assertivamente. Agora eu vou ver quem está certo. Aí eu estava com o banco, eu disse, dá o banco, sei lá. Mas Ela quer oferecer conforto para todo mundo, né? Então, o super organização, né? Isso aí não tem como a gente comparar. Ela é ela, você é você. Então, né? Senão a gente vai cair aqui na categoria da adivinhação e julgamento. Então, a consciência que deseja sair do ciclo vicioso de auto e heteroassédio necessita criar um clima intraconsciencial, ou seja, interno, né, mais pacífico, a fim de alcançar um clima interconsciencial em condições de melhorar seus relacionamentos interpessoais. Então, na verdade, a gente está falando o quê? Para a gente praticar esse convívio interassistencial, primeiro a gente tem
que conviver bem conosco, né? Assim, com os nossos traços falhos, com os nossos traços fortes. Então a gente está falando aí da relação da consciência com ela mesma, os temperamentos, tendências e as autopensenidades, a qualidade das intenções, os níveis de autoassistência, os trafores, traços força, traços falhos, traços faltantes e as reciclagens intraconscienciais que essa pessoa faz. As relações interpessoais evidenciam também que o exercício da assistência avançada permite estabelecer novas conexões de convívio sadio com as demais consciências, né? E restabelecer antigas relações que foram danificadas no passado de imaturidades, né? Essa relação de vítimas e algozes, que a gente já falou aqui também, vou passar mais rapidinho. E aí a opção lúcida pelo perdão é visível evidência de inteligência evolutiva, né? Então, propicia renovação. Só que aqui só chamando a atenção que a reconciliação ela é mais do que perdoar, né? Fundamenta-se em atitudes proativas a favor da melhoria de todos. O constante e ininterrupto aproveitamento das oportunidades evolutivas, no aqui e agora, multidimensional, permite reconstruir antigas relações que se cindiram e fortalecer os laços de amizade multisseculares. Então, nessas interrelações, né, a gente tanto é possível reconciliar, né, desatar os nós e fortalecer os laços, como também reafirmar os nossos laços de amizade. Porque nesse processo aí de reconciliação, a gente vem com as inimizades, os desafetos, mas também com aqueles companheiros que fazem parte ou fizeram parte conosco, né, desse desequilíbrio. E às vezes são pessoas que hoje são afins, que são amigas, né, que nos auxiliam nesse ponto, né, até dando força, reforçando a necessidade, nos lembrando, né, e contribuindo aí para que a gente faça essas reconciliações. Pode ser dentro da família, às vezes não é dentro da família, né? A família você se sente só, mas aí você tem os amigos, às vezes é um colega de trabalho, o marido, a esposa, o namorado. E aí, para terminar, eu trouxe aqui, a gente já tinha falado aqui anteriormente sobre a técnica de mais um ano de vida, que o objetivo dessa técnica seria o quê? Agilizar, né, a retomada da programação existencial, né, dinamizar o que você tem feito aqui nessa existência. Então, essa técnica, né, que chama a técnica de mais um ano de vida, ela foi uma técnica proposta por Valdo Vieira e está no livro 700 Experimentos, quem quiser ver mais detalhes lá. Então, ela apresenta uma fórmula para agilizar, como eu disse, a retomada da PROEX, e lá tem 10 medidas práticas. Só que, em relação à convivialidade madura, tem 4 pontos que ele coloca. Eu trouxe esses 4 pontos aqui. Então, a gente está falando o quê? A gente está falando de técnica, né? Nas relações, firme-se nas facetas positivas. Sim, porque nessa técnica, como o nome diz, um ano de vida, então você vai imaginar-se na seguinte situação, que você só tem um ano de existência, certo? Então, ao invés de você dizer assim, eu tenho 50 anos, 70 anos, 35 anos, 16 anos, né? Eu vou dizer o quê? Eu só tenho mais um ano de existência. Vocês já pararam para pensar no que vocês poderiam fazer ou fariam se vocês tivessem apenas um ano de existência? Tem alguns relatos de pessoas com doenças terminais que quando elas sabem, ficam sabendo, né, que elas têm pouco tempo de vida, né, elas procuram agilizar, né, pendências, resolver pendências. E aí, seja nos relacionamentos afetivos, seja na vida profissional, né? E é bem interessante, porque às vezes elas fazem coisas num curto período que elas passaram não sei quantos anos deixando de fazer e adiando, né? Esperando o momento certo, adequado. Então, essa técnica nos oferece essa oportunidade. Então, você
partiria do princípio que você só teria, então se você for praticar essa técnica a partir de amanhã, hoje são 15, né? Isso, 15 de agosto, então você só teria até 16 de agosto de 2017. Então você iria organizar a sua existência, suas pendências, esse roteiro que a técnica oferece dentro desse prazo, né? Porque a questão da procrastinação, por que a gente, né? É porque a gente tem a sensação que tem todo o tempo do mundo, né? Estava lendo um livro de Rubem Alves hoje, e aí ele coloca mais ou menos isso, para escrever um livro diferente. Sim. Ele utiliza essa técnica, uma técnica como essa, né? Que é um clube de poesia que uma pessoa sugere, e ele pega essa sugestão e leva para construir, para produzir um livro diferente, que não seja um livro acadêmico, nem com uma vertente intelectual. E ele fala da dificuldade que ele teve, ele vai relatando, de escrever, vamos dizer, amenidades, que ele não escreve amenidades, né? Mas de sair disso, né? Sim. Foi interessante, né? Ele utiliza isso para fazer um livro diferente. Então vamos ver aí o que foi colocado em relação à convivialidade. Firme nas facetas positivas das suas relações com a família, seres amados, adversários, colegas, filhos e até os animais domésticos. Porque realmente eu esqueci de pontuar. Quando a gente fala em convivialidade madura ou interassistencial, a gente não está falando só de seres humanos conscientes e conscientes, mas também com os outros seres, né? Não humanos também. Afeições. Expresse a sua maxi-fraternidade para todas as pessoas, vivenciando cosmoeticamente as suas afeições ao máximo, neste ano crítico e decisivo para você. Então, se tem aquela pessoa, né, que você vem adiando a expressão de afeto, ou de cuidado, ou de reconciliação, aí você aproveitaria essa motivação de que você só tem um ano de vida para poder se enfrentar. Porque aquelas coisas que a gente acha difícil, a gente vai empurrando com a barriga, né? Assim, mas se eu tenho pouco tempo, eu tenho que fazer naquele tempo. Quem entende bem disso são aquelas pessoas que dizem que só trabalham sob pressão. Já viu isso? Então, elas têm um trabalho para entregar, seja na escola, seja, né, na vida profissional. Aí elas têm aí uns 3 meses para fazer esse trabalho, aí deixa para fazer o quê? No último mês, às vezes nos últimos 15 dias ela deixa para fazer. Quer dizer, você já foi generosa, no último mês não, uns 10 dias. Pois é, e sai, né? Sai. Incrível é que sai. Agora, se sai em 15 dias, 10 dias, imagina se essa pessoa, 3 meses. não é? Se ela pensasse, tá, eu tenho 3 meses ou 4 meses, eu vou pensar que eu só tenho 1 mês. Já que ela funciona sob pressão, ela precisa usar de estratégias que funcionem com ela, né? Então ela precisaria começar a pensar, não, eu só tenho 1 mês, eu tenho até final do mês para terminar isso. Então se ela começar a usar esse traço esse traço a favor, né? Aí ela pode até melhorar, porque aí no final do mês ela termina, conclui, e ainda com tempo para fazer uma melhoria nesse trabalho. Não seria maravilhoso? Eu me sinto muito boicote com essa técnica. Eu iniciando essa técnica para mim, eu pensando assim, bem, eu não preciso me preocupar com minha sobrevivência daqui 2 anos, então só 1 ano, tentando na poupança, não preciso trabalhar. Isso não funciona. Para você teria que ser outra técnica. Não funciona assim, nada. Porque aí eu ia adiar um monte de coisa que eu não poderia adiar. Sim. O que eu não deveria numa vida prática como essa. Talvez eu esteja adiando outras também, mas para mim, meu mente faz esse raciocínio todo. Aí já não funciona. Motivações. Faça essa afeição máxima, dar de forças e motivações redobradas para você atingir suas metas, sem perder saúde, tempo, energias e chances, né? Então não é para fazer, agora você falou isso, eu me lembro, não é para fazer como aquela pessoa, tem um filme, eu acho que eu assisti, aí a pessoa achou que ia morrer, só tinha 2 meses de vida, aí ela
ela vai e começa a comprar cartão de crédito. Tem que focar, o objetivo é o convívio interassistencial. Cosmoético, não é de qualquer forma, não é? Não vá para trabalho, não vá para finanças. Elimine todas as suas áreas problemáticas, dificuldades, tropeços e embaraços a partir da sua premência inevitável de realizar os seus trabalhos dentro do prazo exíguo de 1 ano de vida apenas. Abra mão de seus personalismos, atritos, mágoas e ressentimentos. Porque é tão interessante, quando a gente tem muito tempo, ai meu Deus, a gente tem tanto tempo para ficar magoado, ressentido, já perceberam isso? É como se fosse perder importância, na medida que você vê que não tem tanto tempo nesse cenário. Isso é menos importante, assim. Ai, porque minha vizinha fez isso. Porque diminui a autovalorização nesse sentido da vaidade, da nossa arrogância, né? Porque às vezes eu fico ofendida pela minha vizinha ou pelas pessoas que estão à minha volta, porque eu dou uma importância muito grande para mim mesma, não é? Aí aquela palavrinha que eu adoro, né? Que eu acho bem teatral. Eu me sinto contrariada, né? As pessoas me contrariam e eu fico ofendida, né? Olha só. Quando eu falo essa palavra contrariada, eu gosto de falar assim, porque é como se eu crescesse 2 metros e o mundo tivesse assim, sabe? Aquela coisa que se cair é uma queda horrível, que machuca mesmo, né? Esse outro já vi, né? Abra mão dos seus personalismos e tal. Posso passar? Bem, então termina aí. E aí, para terminar, queria terminar aí com esse pensamento que é atribuído a Buda, mas eu não sei, não garanto, tá certo? O obstáculo é o caminho. Aí, essa partezinha eu trouxe porque, relembrando que a evolução humana ela é baseada no seguinte princípio: harmonia através do conflito. Então, quem for ser humano que não quiser passar por conflito, por tentativa e erro, só se deixar de ser humano. Eu não sei se existe essa possibilidade, porque quem for humano vai passar por tudo isso no seu aprendizado. Ou a gente usa a inteligência e procura lidar melhor com esse fato, aceita, né? Ou vai ficar se machucando, né? Então, o obstáculo é o caminho. É preciso um sábio para aprender com seus erros, mas um homem ainda mais sábio para aprender com os outros. Então, eu acho que isso sintetiza aí uma parte do que a gente colocou, né? Então, vamos aproveitar esse convívio para aprender com as nossas próprias experiências, mas não vamos deixar de usufruir, né, da experiência desses outros que estão conosco. Certo? Bem, então terminamos por aqui.